Olá, seja bem-vindo ao podcast Suburbana, tudo bom com você? Eu vou te fazer uma pergunta. Você já bebeu água hoje? Se não, você já pode ir lá pegando o seu copo, enchendo a sua garrafinha e tomar uma aguinha enquanto você ouve esse podcast, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre meu corpo, regras dele. Lembrando que esse podcast é feito por uma pessoa criacionista que acredita num Deus judaico-cristão. Então todos os argumentos apresentados aqui serão baseados na Bíblia e somente na Bíblia. Vamos partir daí. Crente. Se você não for crente, pode continuar ouvindo também. O choro é livre, tá bom? Eu quero começar falando sobre a natureza, a criação e a criatura. Natureza e criação, basicamente, é a mesma coisa. No caso, eu quis diferenciar porque o que a gente entende como natureza não é toda a criação. E ele criou muitas coisas que você vê, coisas que você não vê também, mas que foram criadas por ele mesmo assim, coisas que existem, mas que ainda não estão no âmbito do conhecimento do ser humano. Toda a natureza, ela é definida como aquilo que nós podemos conhecer. São as árvores, o sol, as estrelas, os animais e tudo isso que a gente entende que é de cunho natural, ou seja, aquilo que estava aqui antes da gente. Vale lembrar que em Gênesis 1, o homem foi criado como a última coisa. Alguns expressam isso como a coroa, a pedra preciosa da coroa de Deus, mas não é uma expressão que eu gosto muito. Na verdade, eu acho que tudo que ele fez é bom, tudo que ele fez é perfeito e não há motivos para poder exaltar um ponto sobre o outro. E embora nós tenhamos uma responsabilidade que uma árvore, por exemplo, não tem, isso não muda o fato de que o Criador fez ambas as coisas e ele deve ser glorificado da mesma maneira por ambas as coisas. Eu acho muito interessante o jeito que o ser humano admira o belo. Não entrando no cunho filosófico do conceito de belo, mas você provavelmente fez ou conhece alguém que tem o costume de admirar o pôr do sol. É muito interessante, porque por que você gosta de admirar o pôr do sol? Você já se perguntou isso? Porque existe algo na sua cabeça que libera uma serotonina, eu não sei, que faz você contemplar o pôr do sol como uma coisa bela. Sendo que, você pode parar para pensar, é só um planeta girando em volta de uma estrela. E isso vai se repetir diariamente, literalmente. Então, por que você acha isso bonito? A minha opinião é que o ser humano costuma achar a natureza algo bela porque ela é um reflexo daquilo que o Criador fez dela. Então, tudo que existe na natureza, ela reflete a natureza do Criador. E é por isso que, às vezes, você acha uma árvore uma coisa bonita, ou um cachorrinho, talvez, um gato, um pássaro cantando, coisas do tipo. Tudo isso é de cunho natural e que o ser humano tem a tendência de achar como algo belo. Desde o princípio, as coisas existem de acordo com uma ordem. Existe uma ordem hierárquica na organização de toda a criação. Isso está descrito lá no primeiro capítulo de João, primeiro versículo também. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. No princípio era o Logos, o verbo Logos referente à lógica. Desde o princípio, as coisas funcionam de acordo com uma lógica, de acordo com um sistema hierárquico propositalmente feito dessa maneira. Então, a árvore que faz fotossíntese hoje, ela também fazia fotossíntese há milhões de anos atrás. O ser humano que respira oxigênio hoje, respirava oxigênio há tantos anos atrás. Então, desde o princípio, as coisas funcionavam de acordo com uma ordem e vão continuar funcionando no futuro. Por quê? Porque ele fez as coisas de acordo com uma lógica. Só que o ser humano agora, com uma sociedade tanto mais sofisticada, não querendo entrar no mérito da atual situação que a nossa sociedade se encontra, eu quero dizer, a gente passou a viver de uma maneira diferente que os seres humanos viviam há tantos anos atrás. E isso é bem óbvio, não preciso explicar o como nem o porquê isso aconteceu, mas eu quero só relembrar. Desde o princípio, as coisas existiam de acordo com uma lógica. E o ser humano, aos poucos, ele foi se desapegando dessa lógica, achando que a lógica dele é melhor. Porque o ser humano é o único ser capaz de reconhecer a própria existência, diferente das plantas e animais. O ser humano, ele incluiu-se na sociedade, capaz de se reconhecer a si mesmo, ele tem consciência da própria existência e com isso ele pôde mudar a si mesmo e mudar aquilo que está em volta dele.
Centros urbanos é um exemplo bem grande e nítido de como você pode perceber. Não que eu sou a favor da gente voltar a morar nas florestas, não, muito mesmo, não mesmo. Eu gosto da minha casa, do meu aquecedor e do meu cobertor também. Então, eu tô feliz assim. O meu ponto aqui é: a gente não mais respeita o nosso corpo na maneira que ele foi respeitado há tantos anos atrás. A maneira que tratamos o nosso corpo atualmente é tão desrespeitosa, é tão vil, é tão vulgar, não reflete em nada aquela criação original que Deus fez em Gênesis 1. É óbvio que depois de Gênesis 3 a gente teve a queda e sofremos uns probleminhas e estamos ladeira embaixo desde então. Mas o que eu quero dizer é que ele criou o ser humano com um propósito para viver de acordo com uma maneira, para viver de acordo com uma função. A gente não vive mais de acordo com essas ordens pré-estabelecidas em Gênesis 2. A gente tem um mandato ambiental, um mandato de cuidar da natureza, de zelar pela natureza. Por que eu tô falando da natureza ainda? Porque a gente faz parte dela. A natureza, ela é nossa responsabilidade porque nós estamos no meio dela. Eu, obviamente, não vou precisar citar muitos exemplos, só você assistir o jornal. A gente não cuida da natureza, okay? A gente não tem zelo mais pela natureza à nossa volta. Não vou falar que você, sei lá, precisa ser vegano ou coisa parecida, mas é só você pensar um pouco a respeito na visão macro da coisa. A sociedade, ela não cuida mais da natureza como ela deveria. Com relação ao nosso próprio corpo como indivíduo, não é muito diferente. A gente não cuida mais do nosso corpo, não tem zelo mais pela nossa saúde. Se a gente tem uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente faz é tomar um anestésico, sendo que a dor de cabeça é um corpo te mandando um sinal dizendo que existe alguma coisa errada que precisa ser consertada. Um anestésico não resolve o problema, ele resolve o sintoma. Falando isso como um exemplo, a nossa alimentação é um ponto-chave aqui na conversa que eu quero ter com você. A gente não cuida do nosso corpo. Mas e agora? Vou virar vegano? Também não vejo necessidade disso. Se você quiser virar vegano, se você for vegano, eu respeito sua decisão. Te apoio em toda. Me chama pra comer hambúrguer de soja, porque acho bem gostoso. O que eu quero dizer é que teu corpo, ele foi feito por Deus. Ele foi criado por Deus. Acontece que a gente não cuida e não lembra mais. E aí a gente trata ele como se fosse qualquer coisa, quando não é. O seu corpo, ele foi criado por Deus. Ele conhece até os nossos ossos, está escrito lá em Salmos, não lembro o número agora, mas está na Bíblia. Então, por que a gente trata o nosso corpo como se fosse qualquer coisa, de forma tão vulgar, de forma tão suja, sabe? A gente tá morrendo aos poucos. Eu não quero aqui abrir o discurso da vida fitness, porque eu também adoro comer porcaria. E tudo bem comer porcaria. O que eu quero dizer é que você tem que tratar o seu corpo de acordo com o propósito em que ele foi criado. E ele foi criado para a glória de Deus. Então você não pode, não deve, se você quiser seguir o mandamento bíblico, tratar o seu corpo como qualquer coisa. Você tem que respeitar o seu corpo. E isso inclui uma alimentação saudável, um sono regular, exercícios físicos, porque o seu corpo não foi criado para viver no sedentarismo. A pornografia, por exemplo, ela faz muito mal para o seu corpo. Embora você goste por causa do hype, ela faz muito mal pro seu corpo. A gente não respeita mais o nosso corpo. A gente trata ele como se fosse qualquer coisa, de maneira completamente suja, vulgar. Reflexo da queda, pra falar a verdade, né? Tudo que a gente faz agora é mais um reflexo da queda do que outra coisa. E aí a gente pode comer uma panela inteira de brigadeiro e achando que tá tudo bem. Eu mereço porque eu quero esse doce. Mas esquece que essa quantidade de doce faz muito mal pro seu sangue e o seu pâncreas pode chegar a explodir se você não tomar cuidado e acabar tendo diabetes. Entende? Aí você fala assim, mas é só diabetes, tá tudo bem. Não tô falando também, isso abre espaço pro argumento do, se você tá doente é porque tá em pecado. Não. Todo mundo tá em pecado desde a queda, pra início de conversa, tá bom? E a doença, ela existe por consequência da queda. Então não adianta colocar a culpa em Deus por conta da diabetes, mas a responsabilidade é sua de não cuidar da sua saúde, porque o anjinho da guarda não vai aparecer, colocar a mão em cima da sua e falar assim, meu bem, você não precisa desse brigadeiro agora. Não, você sabe que esse brigadeiro não faz bem pra você, mas tá indo no brigadeiro mesmo assim.
Eu só preciso te dizer, meu bem, você está se matando aos poucos. Isso falando do brigadeiro, que é uma coisa bem comum. Eu não vou entrar no mérito da Coca-Cola. Cola é lícita ainda. Tô falando do álcool, as drogas e coisas parecidas que visivelmente fazem mal, mas você sabe que faz mal, mas continua ainda mesmo assim. E no brigadeiro é mais ainda. O que você está fazendo com o seu corpo? Para pra pensar. Se olha no espelho. Agora, vai lá na frente do espelho e se pergunta: o que eu estou fazendo com o meu corpo? Porque ele foi criado com um propósito, com uma função. E não adianta você simplesmente se enganar achando que tá tudo bem quando você sabe que não tá. Você sabe que você não faz o check-up já faz um tempo. Você sabe que você precisa fazer mais exercício. Você sabe que você precisa aprender a sentar direito na cadeira. Mas aí você para e pensa: mas por quê? O que tem? Nada a ver, sabe? É tipo, da mesma maneira que o ser humano tem um dever de cuidar da natureza, de cuidar da criação, o ser humano tem o dever de cuidar de si mesmo. Ele não nos criou como qualquer coisa. Ele nos criou de maneira única. A prova disso é que você é um ser único. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, o seu irmão gêmeo possui uma diferença entre você. Então, como é que você fala que o alcoólatra, por exemplo, tá se matando aos poucos, sendo que você tá fazendo a mesma coisa quando você para de beber tanta água no dia quanto você deveria? Eu vou ler aqui a passagem de Gênesis rapidinho, só para poder recapitular tudo aquilo que eu quero dizer, tudo bem? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Vê, Deus colocou uma hierarquia aqui. Desde Gênesis 1, existe uma hierarquia em tudo que foi criado por ele. O ser humano não já está cuidando da natureza, ele cuida do próprio cachorro e olhe lá. Ele não cuida do próximo porque, fruto da queda. Fruto da queda, mais uma vez. E agora, em última escala, ele não cuida de si mesmo. Vê que a gente tá errando em princípios básicos de Gênesis 1 até agora. Até hoje, a gente tá errando em princípios básicos. E você se pergunta às vezes por que as coisas estão tão atrasadas, as coisas estão como estão. As coisas estão como estão porque o ser humano não cumpre mandato ao qual ele foi criado. Mas o tema do podcast é meu corpo, regras dele, e não a natureza e as regras dele. Então vamos voltar para o ponto inicial, que é: você precisa se respeitar, precisa se dar o respeito, precisa entender que seu corpo é único e você reside nesse corpo com o propósito e a função de glorificar ele. Existem os efeitos da queda, existem, mas não é por causa disso que você vai se render ao pecado, porque onde habita o pecado superabundou a graça. Então vamos ter força na peruca e vencer essa dificuldade e lembrar, quando tudo isso passar, vai existir uma outra coisa, um outro corpo, mas enquanto você está aqui, você tem que respeitar, entender, reconhecer onde você está e trabalhar onde você está. Não tô falando pra você fazer uma dieta louca, não tô falando pra você virar vegano, fitness, não sei mais o que. Eu tô falando pra você entender que você só vai ter esse corpo uma vez na vida, literalmente. Porque depois você vai morrer, né? E você não vai ter mais esse corpo, meu bem. E aí, o que você vai ter feito com esse corpo? Além de desrespeitá-lo, além de corrompê-lo, entendeu? Além de destruí-lo aos poucos, achando que é só tomar uma Novalgina da vida e tá tudo bem. Não está. Você precisa ter atenção. Só pra recapitular agora de vez, seu corpo não é qualquer coisa, você só tem um. E ele foi feito por Deus. Você lembra disso na próxima vez que você for pecar, na próxima vez que você for comer o segundo prato de comida sem necessidade, na próxima vez que você lembrar que você não bebeu tanta água quanto deveria, na próxima vez que você lembrar que você tá no sol e não passou protetor solar. Eu sei que muitas dessas coisas parecem bem idiotas, mas quando você lembra dos princípios lá de Gênesis 1, isso reflete até hoje, porque a Bíblia, ela é atemporal. Então, lembra disso. Lembra que você precisa se dar o respeito. Porque quando você tá desrespeitando o seu próprio corpo, você tá desrespeitando a criação também. Você tá desrespeitando algo que foi feito por Deus. Porque você foi feito por Deus. Lembra disso. Beba água, tá? Coma um brócolis. Faça um exercício físico. E lembra que tudo isso também é pra glória de Deus. Acho que é isso. Talvez tenham mais podcasts nesse mesmo tema. Não sei. Mas é isso. Deus abençoe. Até a próxima.